Olá a todos, sou o professor Jonathan Williams Angélica Novaes e estarei ministrando o mini curso Fluxo de CO2 em Ambientes Naturais e Metodologias de Medição. Sou professor da Universidade de Cuiabá e também do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais. Por que estudar fluxo de carbono? A determinação e o melhor entendimento da dinâmica do fluxo de CO2 do solo é fundamental para entender melhor a participação do solo no balanço do carbono, permitindo saber se devido ecossistema emite ou absorve carbono. O conhecimento do fluxo de CO2 permite também uma melhor compreensão da produção de matéria seca da planta. Então, conhecendo essas emissões e essa produção desse carbono e a absorção pela planta, a gente consegue conhecer o desenvolvimento da planta e conseguir modelar esse comportamento de como que a planta vai se desenvolver. E como que acontece o fluxo de CO2 no solo? Então, para a gente entender, primeira coisa, vamos discutir um pouquinho sobre essa molécula, o dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono ele é composto por dois oxigênios e um carbono. Então, a molécula, o átomo do carbono ele tem o símbolo C, sua massa atômica é aproximadamente 12 e seu número atômico, que é a quantidade de prótons, é 6. Já o oxigênio, o símbolo é O, a massa atômica é aproximadamente 16 e o número atômico é 8. Se nós fizermos o diagrama de Linus-Pauling para descobrir a camada de valência desses átomos, a gente vai observar que o oxigênio ele tem 6 átomos na sua camada de valência e o carbono 4. E o octeto a gente precisa ter ou 8 ou 2 elétrons nessa camada de valência. Então, isso acaba fazendo com que haja uma ligação covalente entre o carbono e esses dois oxigênios, em que eles vão compartilhar dois elétrons. Esse gráfico ele representa a relação entre o carbono, entre o dióxido de carbono e a absorção de infravermelho. Então, em estudos de efeito estufa, a molécula de CO2 ela absorve essa radiação de infravermelho e isso acaba, como consequência dessa absorção, a temperatura dessa molécula vai aumentar. Por isso que há uma grande preocupação com as emissões de carbono para a atmosfera, porque a hipótese de que essa maior concentração está incrementando o efeito estufa. Então, se nós observarmos esse gráfico da absorção em função do comprimento de onda, o dióxido de carbono ele absorve principalmente na faixa do infravermelho. Como que esse carbono ele faz para se deslocar? Então, nós temos a lei de Fick, que é uma lei que trabalha com o movimento de gases, que ela fala que o fluxo de um determinado gás vai depender do gradiente, ou seja, de como que é a concentração desse gás em função de um comprimento e de um coeficiente de difusão. Então, por essa equação, por essa variação de concentração em função do comprimento, a gente vai ter esse fluxo de carbono. Então, um lugar que tem mais carbono vai ter um fluxo do local que tem mais do local que tem menos. Então, é essa equação que modela esse comportamento. Para a gente saber também como que há o incremento de matéria seca da planta, aqui está uma equação da fotossíntese de uma maneira mais simplificada. Então, a planta ela utiliza o H2O, que é a água, e o dióxido de carbono, CO2, e utilizando a energia da radiação solar, ela vai produzir uma molécula de glicose e vai liberar para a atmosfera o O2, que é o oxigênio. Se nós usarmos a massa molar dessas moléculas, a gente vai perceber que um carbono tem 12 gramas, o O2 é 2 vezes 16 gramas, ele tem 32 gramas, totalizando 44 gramas, 1 mol dessa molécula. Se a gente pegar essa molécula de glicose, que vai ser utilizada pela planta, a gente vai ter 12 gramas de carbono, 2 gramas de hidrogênio
e mais um oxigênio, mais 16 gramas, totalizando 30 gramas. Então, a cada 44 gramas de CO2 absorvido pela planta, 30 gramas vão ser sintetizadas, ou seja, a planta vai usar isso para crescer. Então, você calcular essas concentrações de carbono que vão ser absorvidas pela planta é importantíssimo para a gente conseguir dimensionar esse crescimento que a planta vai ter. O fluxo de CO2 também ocorre no solo. Então, quando o solo ele emite o carbono para a atmosfera pela respiração dos micro-organismos que estão no solo, pela decomposição de resíduos orgânicos, então a atividade microbiana na chamada serrapilheira, que são as folhas, galhos que caem no solo, dessa decomposição acaba se emitindo CO2 e também o próprio sistema radicular das plantas também vai emitir. E também é importante discutirmos sobre a influência antrópica nesse ciclo, porque o desmatamento faz com que tenha menos árvores, diminuindo a fotossíntese, diminuindo a quantidade de CO2 que vai ser absorvido pelas plantas, e isso acaba incrementando a concentração de CO2 na atmosfera. E como sabemos, esse CO2 aumentando na atmosfera, ele incrementa o efeito estufa do planeta. Em relação a metodologias de medição e estimativas, esse sensor, né, nessa imagem, ele é um sensor que a gente chama ele de IRGA, ele é o Infrared Gas Analyzer, então ele emite uma radiação de infravermelho na porção de ar que ele estiver analisando, e quanto mais carbono tiver, quanto mais CO2 tiver nessa parcela de ar, mais radiação vai absorver. Então, pela diferença da radiação emitida e que retorna para o sensor medir, ele sabe a quantidade de moléculas que tem ali. Também podemos ver abaixo um sensor de temperatura do solo, que pode ser utilizado para discutir depois esses dados de efluxo de CO2 no solo, uma vez que a temperatura influencia diretamente na atividade dos micro-organismos que estão no solo. É interessante também nós medirmos a quantidade de folhas que caem no chão, que é a chamada serrapilheira, né? Não só as folhas, como galhos, frutos, sementes. Então, nós temos bem no centro dessa imagem um coletor de serrapilheira de 1 metro quadrado. Então, sabendo a quantidade de serrapilheira que cai em 1 metro quadrado, a gente pode extrapolar para uma área maior e saber como que está sendo essa produção aí de serrapilheira. Nos círculos vermelhos, nós temos pontos em que a gente utiliza aquele primeiro sensor para fazer as medições de efluxo. Então, nesse slide, a gente tem a metodologia para fazer esses cálculos. Então, a gente também pode pegar por um molde vazado ou um balde, a gente pode pegar a serrapilheira diretamente do chão, a gente pode pegar a quantidade de serrapilheira que cai no coletor, e depois que a gente coleta essas serrapilheiras, a gente leva para secagem, porque o que interessa é só a matéria seca. Então, a gente leva para a estufa para secar, para não ter essa medida de água. Normalmente entre 65 e 70 graus Celsius durante 70 dias. Aqui outro exemplo de um coletor, esse aqui circular, e a imagem da pesagem da serrapilheira e da secagem da serrapilheira dentro de uma estufa. Aqui outras fotos do coletor e da serrapilheira. É necessário também a medida de umidade do solo para ser discutido esses dados. Então, a quantidade de água que tiver no solo vai influenciar em como que esse solo está emitindo carbono para a atmosfera. Então, podem ser coletados solo e também secado em estufa, e por essa diferença a gente sabe qual que era a porcentagem de água que tinha neste solo. Nós temos também medidas diretas desse fluxo de carbono na atmosfera, e um dos métodos mais famosos é o método de covariância de vórtices turbulentos, que em inglês é de covariance. Esse método ele consiste em, pela velocidade do vento e pela concentração de carbono que for medido, a gente sabe as medidas do fluxo, de como que esse carbono está se movimentando na atmosfera.
Aqui tem uma imagem desses sensores. Então, esse que tem o formato de uma garra é o anemômetro sônico, ele que vai medir da onde que está vindo o vento. E à esquerda a gente tem também outro sensor de analisador de gás que vai medir as concentrações aí dessas moléculas. É interessante também fazer medidas microclimáticas como temperatura, umidade, pressão, precipitação, para a gente ter dados para poder discutir e tentar entender melhor esse comportamento dessas emissões. Então é isso, assim terminamos essa apresentação e muito obrigado pela atenção de vocês.